Fabiana, sou médium da casa e também na minha vida profissional sou psicóloga. E hoje eu vim falar com vocês um pouquinho, né, o tema da palestra é Mindfulness e espiritualidade, o despertar de uma nova consciência. Antes de começar, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui à frente, né, trazendo esses conhecimentos para vocês. E ao final, qualquer dúvida que surgir, né, fiquem à vontade. A gente pode transformar isso aqui numa espécie de estudo também, né, onde vocês tragam algumas dúvidas, algumas coisas que vocês não entenderam, né, e aí eu vou respondendo, porque mindfulness significa consciência plena. Então, é um modo de ser. E a partir de hoje, eu gostaria que todos aqui, e também quem está assistindo, possa vivenciar essa forma de ser e esse despertar da consciência. Então, o que eu vou ensinar para vocês hoje é algo que vocês vão poder viver, né, e levar para o cotidiano de vocês. Também vou disponibilizar as faixas, né, dessas vivências em Mindfulness, que são faixas de áudio, né, guiadas, e vocês vão fazer durante 7 semanas. Então tem a primeira semana, né, todos os dias fazendo a primeira faixa. A segunda semana, né, fazendo a segunda faixa. E assim, né, sucessivamente até finalizar esse programa de vivências, tá bom? E vocês podem repetir quantas vezes forem necessárias. Porque quanto mais haver esse treinamento, mais a consciência, né, esse acesso à consciência vai ficando algo natural. Né? No início é um pouquinho difícil, depois de praticar isso vai ficando mais natural. Então, Mindfulness, né, esse nome, essa palavra inglesa, né, chique, ela tem origem, né, na filosofia budista. Ela é proveniente da língua Pali. Estou até olhando aqui para não correr o risco de errar. Proveniente da língua Pali, né, que é um dos idiomas nos quais os discursos de Buda foram escritos há cerca de 2.500 anos. Então é uma prática milenar, né? E hoje, recentemente a gente pode dizer, a medicina, a psicologia tem se apropriado, né, dessa prática milenar, porque a gente está vivendo de forma muito acelerada, né? E a gente não está conseguindo acessar a nossa consciência. Por exemplo, vocês já tiveram a sensação de que estão vivendo no piloto automático? O corpo está indo, né? Mas você não está ali presente junto com o seu corpo, você não está vivendo junto com o seu corpo. A sua mente, a sua consciência, os seus pensamentos, geralmente estão em outros lugares diferentes de onde o seu corpo está. E aí, nós temos uma queixa muito comum e muito frequente, que eu estou desatenta, eu não consigo me concentrar, eu tenho a perda de motivação, perda de prazer, porque às vezes eu como, mas eu não estou ali, junto com o meu paladar, com o meu sentido, vivenciando aquilo que eu estou comendo. Eu estou na companhia de uma pessoa importante para mim, mas o meu pensamento não está ali junto com o meu corpo que está na companhia daquela pessoa, né? Então nós estamos nos distanciando mentalmente ou conscientemente das pessoas que nós amamos, mesmo que os corpos estejam no mesmo ambiente.
E essa tem sido uma queixa muito frequente que está trazendo bastante sofrimento para as pessoas nas suas relações interpessoais e também nos seus afazeres, né? Porque a pessoa não se sente capacitada, porque não está conseguindo se concentrar, não está conseguindo atingir seus objetivos em relação aos estudos, em relação àquilo que você precisa estar ali com a sua consciência e não somente, né? E não tão somente com o seu corpo físico. Em termos de espiritualidade, né? Eu acho que esse é o maior desafio para nós médiums, né? Trabalhadores. Nosso corpo está aqui, né? Mas muitas das vezes os nossos pensamentos estão centrados em problemas que não estão aqui com a gente agora, né? Podem estar lá na nossa casa, podem estar lá no nosso trabalho segunda-feira, né? Mas aqui agora não está. E a nossa dificuldade é que o nosso corpo está aqui, a gente precisa se concentrar nesse presente, nesse momento e nessa vivência atual, aqui, e o nosso pensamento divaga, né, em outras situações. E a gente diz, nossa, eu não consigo me concentrar, né, eu não consigo receber aquela energia, porque meu pensamento insiste em sair daqui, sendo que eu vim para cá e é aqui que eu quero estar, né? E a consciência plena, que eu vou parar de falar mindfulness, né, que é uma palavra em inglês, e vou falar português, né, vamos falar na nossa língua aqui. Então, a consciência plena, ela é um exercício que traz inúmeros benefícios e, embora tenha sido ali falada há 2.500 anos atrás, parece que só agora a gente entendeu, né, enquanto sociedade, a necessidade de desacelerar e treinar para que a nossa mente, para que a nossa consciência esteja onde está o nosso corpo físico. Isso porque a nossa cultura, ela dissocia a nossa consciência, a nossa mente do nosso corpo, né? A gente fala parte mental, aspecto mental, corpo físico. A gente, né, saúde física, saúde mental, a gente separa. Mas, se a gente olhar bem, não tem como separar, né? E as medicinas integrativas, né, as novas perspectivas de saúde, elas têm, né, batido nessa tecla que é mais de uma cultura oriental, né? Então tem sido mais cada dia trazido para nós a ideia de que a gente não pode separar, né, espírito, corpo e mente, né? Estão todos integrados. E nós precisamos acessar essa consciência, né, esse espírito, justamente junto com o nosso corpo, com o nosso cérebro, com a nossa vontade, com o nosso querer, né? Isso precisa estar tudo integrado. Então a consciência plena, ela propõe exercícios que nos auxiliam nessa integração, o que é bom para todas as áreas da nossa vida, inclusive no aspecto do desenvolvimento da nossa espiritualidade, né? Que o Ministério da Saúde também considera o fator espiritualidade como sendo uma interface também da área da saúde, certo? E isso, gente, isso se articula muito bem com a pergunta. Deixa eu só ver o número para eu não falar errado. A perguntinha é 261. A pergunta 261 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta para os espíritos: aonde estaria escrito as leis divinas? E a resposta dos espíritos é muito clara.
na consciência de cada um de nós, né? Então, olha que interessante. Quanto mais a gente se aproxima da nossa consciência plena, mais próximo nós estamos também dessas leis divinas, né? E aí a gente consegue vivenciar melhor a nossa espiritualidade e, consequentemente, a nossa mente, ela vai estar mais integrada também com aonde está o nosso corpo físico. E isso também produz saúde como um todo, porque eu trouxe uma referência também da Joana de Ângeles, na série psicológica. O livro dela é o livro Plenitude, e no capítulo 11, ela vem falar sobre as terapias alternativas, né, como um recurso de encontrarmos a saúde como um todo. E uma outra queixa muito comum é a ausência da saúde. Muitas pessoas, né, estão sofrendo muito hoje com a ausência da saúde. E aí eu vou separar aqui, né, para ficar didático. Seja essa ausência da saúde mental, ou seja essa ausência na saúde do corpo físico. E aí a Joana de Ângeles vai dizer que a saúde, a doença do corpo físico, ela tem origem na parte, né, no aspecto emocional. E a gente já tem falado também sobre isso, a gente já tem incorporado realmente essa ideia nos dias de hoje, que a gente sabe que as emoções, os nossos sentimentos têm influenciado na saúde do nosso corpo físico. Isso porque as nossas emoções, elas são capazes de gerar no nosso corpo respostas fisiológicas imediata, né? As nossas emoções também produzem hormônios e isso vai fazer com que o nosso corpo responda. Então, a gente vai obter um desequilíbrio no nosso campo energético também, através dessa mudança da estrutura orgânica provocada pelas nossas emoções, ou então a gente também tem o potencial de equilibrar o nosso campo energético justamente também através dessas respostas fisiológicas geradas pelas nossas emoções. E para isso, é importante que a gente tenha consciência do que está gerando essas emoções. E ela vai falar também que nós ainda estamos muito inconscientes desses aspectos, dessa parte que gera as nossas emoções. E essa inconsciência faz a gente atribuir razões e motivos ao externo, ao chefe, ao filho, à esposa, ao marido, né? Como se tivesse numa área mais externa nos afetando. E ela fala de um poder transformador, um potencial, desculpa, poder não, potencial transformador que nós temos, que a gente consegue ir na matriz do problema, independente do que nos aconteça ao nosso redor. Certo? E aí eu venho novamente trazer o caminho para isso. O sofrimento surge. Vocês sabem como o sofrimento surge? Alguém tem ideia de como o sofrimento surge? Pela tristeza? Que mais? Algo que fizeram e a gente se colocou num lugar de dor de sofrimento. Que aquilo que o outro fez para mim, o outro me agrediu, o outro me fez para mim, a
se coloca no lugar, não sei, de mágoa, né? De Determinadas atitudes, positivas ou negativas, nossas mesmas. frustração. Frustrações, Decepção também. decepções, né? Com algo que a gente tinha outra expectativa, né? Certo. Agora eu vou falar para vocês, né? O que esse livrinho aqui trouxe, né? Sobre como surge o sofrimento. O sofrimento surge porque não aceitamos a realidade. E ele vai trazer, inclusive, a equação do sofrimento. Eu vou até pegar aqui, porque em matemática, só de ter falado de equação, eu já dei uma leve... Acontece. Só de falar equação, eu já dei uma leve confundida. Deixa eu colocar aqui para vocês essa equação. A equação do sofrimento, ele coloca aqui, que é a dor vezes não aceitação, que é igual ao sofrimento. Aí ele dá dois exemplos aqui que eu achei interessante, que é dentista. Nada contra os dentistas, gente, né? Tem gente que não gosta muito de ir, né? Que dá aquele medinho. Mas a dor que a gente sente lá no dentista, né? Quando há o caso de você estar experienciando lá alguma dor, ele coloca aqui 8/10 de dor, né? Então, de 10, ele coloca assim um nível 8 de dor. Vezes a resistência, né? Que é a não aceitação, 1/10. Aí o sofrimento, né? Vai ser ali 8/100. Aí ele coloca aqui uma outra situação em que a gente passa ali, muitas pessoas já passaram por essa experiência de um assalto. Existe a dor de estar ali, né, uma dor mais, uma angústia de estar passando por essa situação, e existe uma não aceitação. Aí aqui ele coloca a mesma dor, 8/10, vezes a não aceitação, que aqui é 10/10. A gente vai ter ali um sofrimento 80/100. E aí o que ele coloca aqui? Que a dor que a gente sente lá no dentista, a gente escolheu, a gente optou por ir lá no dentista, fazer aquele tratamento, e tá doendo. A gente aceita melhor, porque foi algo que a gente escolheu ali. Mas um assalto, por exemplo, o sofrimento ele é 8 vezes maior, porque a gente não escolheu, a gente não aceita e a gente não acredita que aquilo possa estar acontecendo. A gente começa a surgir uma certa revolta. Pode falar, Dona Graça. É exatamente isso. Eu fiquei revoltada. Eu fiquei muito frustrada demais. Passei a sofrer pânico. Por que isso aconteceu comigo? Por que fizeram isso? Por que falaram aquilo? Que violência! A minha revolta é não poder fazer nada. Eu estava sentada numa parada e peguei de surpresa. 2 caras jovens, bem jovens, uma faca desse tamanho apontada para mim. Sim. Aquilo ali me deixou triste, frustrada demais, com muito medo e revoltada. Isso. Então ele está dizendo justamente que muito mais do que o evento em si, é essa não aceitação, essa revolta que dá de algo que a gente vivencia, né? E que a gente não engole, não tolera, não aceita e... Não pode fazer nada.
e se sente totalmente impotente. Que aí ele vem trazer a ideia de que nós não temos o controle sobre uma série de coisas que nos acontecem. E a aceitação, ela vem como uma aceitação mesmo. Então, assim, o conceito de aceitação vem com a ideia de que nós não temos o controle e o que a gente não tem como controlar, não há por que a gente persistir no sofrimento com aquilo que a gente não tem como controlar. Entende? Não saía da minha mente. E não tem como controlar porque já aconteceu. Não tem como a gente fazer alguma coisa para que aquilo que aconteceu deixe de ter acontecido. Não existe como a gente se preparar daquilo. Nossa, Sim. E aí ele vai falar também para nós esses conceitos, né, da aceitação. Então, o sofrimento surge, só para retomar, o sofrimento surge porque não aceitamos a realidade. Porque ter sido assaltada é uma realidade que não tem como mudar. Né? E às vezes a gente passa anos não aceitando aquilo. Sim. Começa a reviver, né? Mas o trauma, ele não necessariamente tem uma não aceitação presente. Porque que foi traumático, foi, e isso é uma verdade. Agora, isso está muito mais ligado à aceitação do que à não aceitação. A não aceitação é um desejo muito forte de que aquilo não deveria ter acontecido. Então eu não suporto que aquilo tenha acontecido comigo. Eu não aceito. E aí eu não deixo ir. Se transformar isso aí em alguma coisa de que bom que eu escapei, que eu estou com vida, que eu estou para jogar debaixo do tapete, sei lá onde, esse sofrimento. Eu já tentei começar a pensar, substituir aquilo que aconteceu por alguma coisa que poderia ter sido muito pior. A dona Creuza até falou, já tentei e parece que não foi eficaz. Então, a proposta seria a seguinte, por isso que a gente está falando da consciência plena. Quando foi que isso aconteceu? 4 anos. Então, olha que interessante. A consciência plena, Mindfulness, trabalha com o viver o aqui e agora. E isso é um exercício. Então, todas as vezes que esse pensamento surge, de que fui assaltada, 2 rapazes grandes, isso é um absurdo, né? Quando todos esses pensamentos surgirem, as práticas, esses pensamentos vão gerar emoções muito desagradáveis. Pânico, medo, angústia, revolta, emoções, sentimentos, né? Frustração, decepção, desânimo, medo constante, né? E isso vai alterar a estrutura dos seus órgãos, do seu campo energético, né? E outras doenças vão surgindo. Só que, se eu centro a minha atenção no aqui e no agora, quando surgem esses pensamentos, eu consigo me concentrar que aqui e agora não estou sendo assaltada, não tem nada que me aflige, não tem nada acontecendo. Eu estou a salvo, eu estou em segurança. Então a gente traz o nosso pensamento que está lá há 4 anos atrás, ele está lá
num episódio de 4 anos atrás e eu trago ele para agora. E aqui agora não tem, né? Aqui agora existem outros fatores, outras coisas me cercam, outros aspectos me cercam. Então, automaticamente, eu vou ficando mais tranquila. Isso não significa que eu vá esquecer, porque em um outro momento eu vou me lembrar de novo daquele episódio. E eu volto a minha atenção pro aqui, pro agora. Porque geralmente o que a gente está vivendo aqui agora, né? Às vezes eu tive um problema no meu trabalho ontem. E aí hoje eu tô presa no que aconteceu ontem. Tô chateada no que aconteceu ontem. Mas se eu voltar o meu pensamento para agora, eu não tô aborrecida com nada. Não tem nada me afligindo, né? Foi ontem. Porque como que acontece esse processo de ressignificar? Porque se eu me distancio da situação que foi ontem e hoje eu já estou aqui, num outro lugar, eu me distancio do que me aconteceu de tal forma que eu consigo identificar que aquilo que aconteceu não faz parte de mim. Porque se foi traumático, se eu tô revoltada, se eu não aceito, aquilo passa a fazer parte de mim. Então, eu não consigo deixar num lugar diferente de onde eu estou. E não faz parte de mim. Hoje eu já me sinto praticamente sarada. Eu acho que durante um ano, se eu fosse uma parada de ônibus, 2 jovens, uma moto, o coração ia sair. Eu fiquei um tempo que eu nem saía. Aí hoje, quando eu lembro, já não dói, não dói mesmo mais. Foi uma experiência dolorosa, frustrante demais. Exatamente por não poder fazer nada, não estar esperando aquilo. Eu olhar assim para aqueles 2 jovens, tão jovens, chegar e vender, não só eu, uma senhora em defesa, como outras pessoas, sair catando tudo na mão na bolsa, indo embora como se nada tivesse acontecido. Me deixou muito revoltada. Sim. Nossa Senhora. Sim. Aí isso, a revolta parece que foi maior do que eu mesmo. Sim. Eu passei bastante tempo, muito abalada. Sim. Aí agora, claro, eu tenho cuidado porque a gente faz todos os dias. Mas Sim. já não me afeta mais. Sim. E aí, quando a senhora diz que a revolta foi maior do que o medo, é uma resposta, né, muito clara de que foi muito mais algo que a senhora não conseguiu aceitar como sendo possível, né, uma realidade, do que um trauma em si relacionado ao medo, né? É muito mais uma coisa que a senhora consegue olhar e dizer que absurdo, isso não deveria jamais acontecer, né? Mas, infelizmente, é uma realidade, né? Como tantas outras na nossa vida, que a gente não está esperando, que a gente não estava preparado e acontece, né? Como a perda de um ente querido também, muito difícil de aceitar. Então, o sofrimento vai surgir sempre quando a gente tiver essa dificuldade de aceitação. Porque isso que você falou sobre a questão de aceitar, às vezes a gente tem consciência que precisa aceitar e tudo mais. Então, a dificuldade muitas das vezes é que existe um inconsciente que não aceita. Assim, você sabe que precisa aceitar aquela dificuldade. Mas acontece que às vezes tem um outro nosso que a gente não controla e diz, não vou aceitar. Sim. E por isso que a consciência plena é um exercício que vai auxiliar, né? Se você fizer essa prática, se você vivenciar, você vai conseguir ter mais, né? Fazer com que essa consciência
ela esteja mais presente na aceitação. E com isso nós temos três formas, né, que aí vocês vão sempre pensar, vão memorizar isso, né, para vocês articularem um diálogo interno com esse inconsciente, com essa parte que diz, não aceito, né? Eu tenho um paciente que ele fala assim para mim, você não vai pôr isso na minha cabeça. Aí eu falei, eu não quero colocar isso na sua cabeça, eu estou sugerindo, não vai, você não vai. Né? Ou seja, é um comportamento bem didático do que é não aceito. E nem vem que não tem, né? Não venha você. Então, 3 formas de enfrentamento daquilo que a gente não pode controlar. Eu não tenho como controlar, não tem nada que eu possa fazer para ser diferente. Não tem, assim, não tem como. Uma doença de um ente querido, perder um ente querido, um assalto, o comportamento do outro, meu chefe, meu filho, minha filha. Não tem nada que eu faça que eu consiga mudar essa realidade que aconteceu. E aí são 3 formas. Tem uma que é a mais passiva. O relógio não tá mais ali, tá ali agora. Tem uma forma que ela é mais passiva. A gente assume uma postura onde a gente se dá por vencido. E aí são frases do tipo, não tem o que possa fazer, não tem jeito, é assim mesmo, né? São frases muito assim, de lamentação, de que não tem jeito, de que a vida é triste mesmo, de que é tudo muito assim, tudo é difícil, a vida é difícil. Tinha que acontecer, né? Não tem o que ser feito. A segunda forma, que ele vai chamar aqui, que eu quero usar os termos bem certinhos, ele vai chamar, eu tiro da página, aqui ó, de confronto irracional. Então, trata-se de uma atitude de negação do problema, da realidade, né? Onde vem isso que a gente está conversando da revolta. Então, é uma atitude ativa, né? Não é passiva, como a que eu mencionei anteriormente, mas nessa forma de confronto irracional, a pessoa acredita que tem mais controle sobre a realidade. Que né, a pessoa diz assim, não pode ser. Isso não pode estar acontecendo comigo. Não acredito, não vou deixar, não vou permitir. Encontrarei uma solução, custe o que custar, porque querer é poder. E é um confronto irracional porque às vezes realmente não vai ter ali nada que você possa fazer em relação à realidade que te cerca. Porém, nós temos aqui essa aceitação da realidade como uma terceira forma de enfrentar aquilo que não temos controle sobre, que consiste em admitir, né, respondendo a sua pergunta, que o sofrimento, ele faz parte da vida. Simplesmente faz parte. Não temos que viver evitando o sofrimento a todo custo, tentando nos livrar, tentando tirar da nossa frente sofrimento, dificuldade. Não dá para viver dessa forma, porque faz parte da vida. E olha que esse livro nem é de questões de cunho religioso. É um livro, né, da psicologia mesmo, onde a gente simplesmente precisa aceitar isso. Né? Sim. Então não estou nem falando da gente se lembrar do nosso plano reencarnatório,
da gente se lembrar do que a gente se comprometeu a fazer aqui, da gente se lembrar que é um planeta de provas e expiações e por isso vão haver sofrimentos, né, e ranger de dentes. Nem estou falando sobre isso, eu estou falando sobre aceitar que o sofrimento é inerente à vida humana. E com isso, a realidade, né, foge ao nosso controle e a gente precisa se concentrar na única coisa que a gente pode controlar nessa vida. Alguém tem ideia do que é a única coisa que nós podemos controlar na nossa vida? Às vezes, não, eu não controlo, não. Faço cada coisa aqui que Jesus. Eu falo, gente, o que é isso? Isso não é meu, não? Isso não é meu? Os nossos comportamentos, as nossas ações. É a única coisa. Tem até uma brincadeira que fala assim, nem meu cabelo eu posso controlar. Porque cada dia ele acorda de um jeito, né? Até meu cabelo tem vontade própria. Então, são os nossos comportamentos. Mas e as reações que a gente precisa? Essas não entram. Entra. E aí, com as crianças, elas falam muito pra mim assim, ah, não, eu não controlo, não. Foi minha mão que bateu nele. Não fui eu. Né? E aí eu sempre lembro da brincadeira da estátua. Se eu falo estátua e a pessoa faz estátua, ela escolheu ficar, né, imóvel. Se eu falo volta, pode dançar agora. Aí ela volta. Então ela tem controle sobre a ação dela. Né? Independente do que ela esteja sentindo, o comportamento é algo que a gente escolhe, é algo que a gente controla. Independente da emoção que esteja presente, o comportamento a gente controla. E é baseado nessa ideia de que o comportamento, o nosso, tá? Que a gente às vezes quer ter controle sobre o comportamento do outro. E não dá. Não tem jeito de tentar controlar. Marido, namorada, filho, não tem como. Não adianta. Né? Então, a gente só tem controle sobre o nosso próprio comportamento. E baseado nessa ideia é que a gente vai, muitas das vezes, quando a gente estiver em crise, nervosos, né, com estados que eu mencionei acima, onde a gente percebe um desequilíbrio no nosso campo energético, a gente tem a opção de voltar o nosso pensamento para o aqui, para o agora, junto com o nosso corpo. Então, assim, acabou de acontecer aqui uma situação difícil de lidar. E eu tenho controle sobre o meu comportamento à medida que eu me volto para mim mesmo. E vou ficar sozinho ali, eu e o meu corpo. Então, vocês vão observar nas faixas que eu vou disponibilizar nos grupos para vocês, que a proposta, né, porque mindfulness ou a consciência plena não significa meditar. Pelo contrário, é um estado bem ativo da sua consciência, onde você precisa propagar a concentração no aqui e agora. Então não é aquela prática de meditação, onde a gente vai transferir o nosso pensamento para um lugar bonito, para um lugar de paz, né? Que está num outro lugar que não é o aqui e agora. Não, é para você voltar o seu pensamento sempre para onde está o seu corpo. Porque o nosso corpo é o que faz, os nossos 5 sentidos, é o que fazem, né, a gente perceber o momento presente. Só que nós não vivemos no momento presente. Então, se eu tô lavando uma louça, né, meu pensamento não tá ali, eu não tô pensando naquela água que tá caindo, no quanto de sabão ainda tem, no quanto já enxaguou. Não tô. Dirigindo, né, não tô ali. O carro tá dirigindo, eu estou operando,
e não estou pensando sobre a marcha, sobre, né, o volante. Tanto é que a direção do meu carro é dura demais, né? E ela fica mais dura quando o pneu tá murcho e eu não percebo. O marido tá ali para comprovar. Ele entra aqui, que é isso aqui, gente? Tem que calibrar o pneu, a direção tá muito dura. E aí calibra o pneu, gente, que coisa, né? Você tinha que estar naquele momento. Tem que estar. Agora você está dirigindo, para você tem que ter muita atenção e muita concentração. Sim. Você está dirigindo e está devagando. Sim, mas a gente vive exatamente dessa forma. Pensando o que vai fazer depois, para onde está indo, se não sei o quê. Ou seja, o trajeto em si, você conhece. Sim, né? A gente dificilmente fica ali concentrado onde está o nosso corpo. E aí a gente vai para uma aula e não dá conta de prestar atenção de jeito nenhum. Ou então chega no lugar errado, porque é o lugar que você sempre vai, e ixi, hoje não era aqui, gente, né? Vai ligar para uma pessoa, liga para outra, fala, não era para você que eu ia ligar, não. Então a gente faz várias coisas como essa, que refletem, né, o fato de que a gente nunca está junto com o nosso corpo. Então a consciência plena, ela é um convite para que a gente pratique estar aonde o nosso corpo está, presencialmente. E eu trouxe aqui para frisar com vocês também 3 definições de mindfulness, ou seja, né, a consciência plena. Consiste simplesmente em observar, contemplar e examinar. O papel que assumimos não é o de juiz, mas de cientista. Quantas vezes vocês escutam, gente, a gente precisa contemplar a natureza, né? Observar as pessoas ao nosso redor, conversar com as pessoas, parar um pouco. Tá muito difícil fazer isso. Não há tempo. Há uma ansiedade de que o tempo não vai ser suficiente, de que a gente não vai conseguir produzir tudo que é demandado de nós. Mas se a gente não fizer esse esforço de eu preciso 5, 10 minutos, 20 minutos por dia para olhar para mim, eu preciso. Senão, eu não vou conseguir, né, dar continuidade. Lá na frente eu vou precisar parar por um tempo maior. A pessoa caminha com fone de ouvido, não está nem olhando direito o trajeto que ela está fazendo. Não sei, quem passa, ela não ouve nada daquilo, está ali caminhando automaticamente. Sim. Sim. Metade daquela caminhada, ela não vai ter resultado nenhum. Sim. Sim. E aí a Joana de Ângeles fala para nós, né, que viver dessa forma é justamente o que produz, né, as doenças. Porque a gente está muito distante da nossa consciência e automaticamente das nossas reais necessidades. Então a gente não se conhece, a gente não sabe daquilo que a gente precisa e vivemos em desequilíbrio energético e com isso, né, as doenças do corpo físico, né, separando novamente, vão surgindo e a gente quer silenciar a todo custo. Então, quando a senhora fala que a gente coloca fone, que a gente toma remédio, a gente quer desaparecer com os sintomas, a gente quer desaparecer com o sofrimento, a gente quer desaparecer com aquilo que incomoda, a gente não quer olhar, a gente não quer ver. Mas o sofrimento, aquilo que nos incomoda e até mesmo uma doença, querem comunicar alguma coisa pra gente. É preciso parar para entender o que é aquilo que está acontecendo, por que aquilo está acontecendo, o que aquela realidade dura, dolorosa, difícil está querendo me comunicar.
Porque a Joana de Ângeles vai dizer que se a gente não desperta para nossa consciência de uma forma, né? Assim como essa que eu estou propondo para vocês, vai precisar acontecer algo mais impactante para que a gente consiga parar e olhar para nós. Né? Aquela velha história, se não for pelo amor, vai ter que ser pela dor. Porque é só nessa situação que a gente para. Então, por que não dar essas paradinhas antes? Né? Vamos dar essas paradinhas antes com essa vivência aí em Mindfulness para a gente poder começar a se aproximar da nossa consciência. Afinal de contas, é na nossa consciência que está as leis de Deus. Né? E com isso, essa última forma de aceitação da realidade que eu falei para vocês, ela aceita que o sofrimento é inerente à vida, aceita a realidade, entende que não tem menos controle do que deveria, ou mais controle do que deveria, mas tem controle sobre o meu comportamento. Então eu gosto muito de pensar assim, gente. Tem uma pessoa no meu trabalho que me prejudica, que me persegue, que eu não gosto, queria tanto que essa pessoa desaparecesse, ou então queria tanto que ela melhorasse, ou então queria tanto que ela fosse uma pessoa melhor, né? Queria tanto que ela gostasse de mim, pra não ficar aqui me prejudicando, né, e tudo. Fiz nada pra ela, gente, né? Quanto é canto, né? Mas eu não tenho controle sobre isso. Mas eu tenho controle sobre o meu comportamento. E algumas coisas que eu posso controlar no meu comportamento pode promover uma mudança no meu ambiente externo ou na outra pessoa. Porque os nossos comportamentos, muitas vezes, eles oferecem para o outro um repertório, né? Eu achei que agora tinha algum alarme aqui falando, chega, falou demais. Acontece. Então, gente, significar calma, né? Vamos aceitar que isso aconteceu. Faz parte, todo mundo já passou por isso na vida. Ainda é operadora de telefone, né? Revoltante, né, dona Creuza? Essa operadora de telefone a hora dessa, num domingo? Vamos aceitar. E com isso, gente, eu tenho agora, além das faixas que eu vou disponibilizar para vocês, eu tenho uma proposta de um exercício. Ele é tão simples que o Paulo não tá aqui, né? Mas eu mandei pro Paulo e é tão simples que ele falou assim, não entendi. Foi engraçado. Eu mandei tão bonitinho, ele não entendi, o que é isso? De tão simples que é. E eu vou ensinar para vocês, pode parecer um pouquinho bobo, simples demais, mas eu posso garantir para vocês que funciona, né? E nem foi eu que inventei isso, né? Tá aqui nesse livro do Marcelo de Marzo e Javier Garcia Campaio, que é Manual Prático, Mindfulness, Curiosidade e Aceitação. Esse exercício, ele se chama Oi. Tchau, obrigado. Deixa eu ver aqui, gente. É sério. Até tô aqui, será que é isso mesmo? Pior que é. Oi, é assim. Oi, obrigado, ou obrigada, né? Tchau. Bem simples. E aí quando o Paulo falou assim, não entendi, né? Eu vou explicar para vocês. Oi.
significa que eu identifiquei o pensamento que surgiu. Eu estou tomando consciência de que eu estou pensando aquilo. Porque como a gente vive nesse piloto automático, às vezes a gente nem sabe o que está passando na nossa cabeça. A gente só está sentindo a mão suando e o coração acelerado. E a gente fala assim, gente, o que é isso? Nossa, que esquisito, né? Mas alguma coisa passou pela nossa cabeça, algum pensamento passou por nós e causou essa emoção. Porque o meu coração acelerado e a sudorese nas minhas mãos, um certo tremor nas pernas, ou uma respiração assim mais ofegante, mais tipo uma dificuldade para respirar, é uma resposta fisiológica. Então tem a presença da ansiedade, mas o que gerou isso? No que eu estava pensando? Não foi do nada, tinha um pensamento. Então quando eu falo oi, né, não é nada, né, não é para o espírito, né, não é para o seu próprio pensamento. Oi, eu estou pensando no quê? Muitas vezes é um pensamento intrusivo, né, que tá assim, não vai dar tempo, você não vai conseguir, né? Às vezes até catastrófico, né? Vou dar até um exemplo de hoje, né? Meu digníssimo, né? Marido levanta, né? E eu tô ali fazendo cafezinho, né? Com calma. A gente mora a muitos quilômetros de distância daqui, nem sei quantos. E ele falou assim, você ainda vai tomar o café? Você está em pé desde 5 horas da manhã e agora que você vai tomar o café, está na hora de sair. Aí eu falei, não, vai ser só 15 minutos. Ah, vai. 15 minutos não vai. Não vai dar tempo. Todo mundo vai ficar te esperando. Quando chegar lá, outra pessoa já vai ter se preparado para fazer a palestra, não vai dar certo, não vai dar tempo. Gente, sem cancelamento na rede social, mas sem cancelamento, por favor. Só tô falando sobre os pensamentos catastróficos que fazem parte da vida de todos nós. Tipo assim, completamente incoerente. E aí, meu coração acelerou. Eu mantive a pose, assim, com o meu cafezinho, tipo... Mas meu coração acelerou. Eu fiquei, gente, será? Não vai dar tempo, meu Deus. Aí eu fiquei, calma, né? Vamos pensar. Leva mais ou menos 1h30, né? Se tudo der errado, a gente chega só 10 minutinhos antes das 10, mas eu já preparei tudo, tá tudo bem, né? Se chegar lá, tiver alguém fazendo a palestra, tipo assim, poxa, Fabiana, você chegou atrasada, e eu comecei aqui, eu falei, vamos nós dois juntos aqui, cheguei depois, a gente se junta. Então, assim, existem outras alternativas, né, pra gente lidar com aquele pensamento que é catastrófico, que é assim, não vai dar certo, já era, né, e nem aconteceu ainda, né. Então, o que acontece? As preocupações, pessoas, agora eu vou defender, né, gente? As pessoas que são muito corretas, que são muito preocupadas, né, que gostam de ser muito pontuais, no horário certinho, né? É uma característica das pessoas que procuram ter o controle sobre as variáveis, né, que são possíveis de controlar, porque isso é possível de controlar. O horário, chegar em pontualmente nos lugares, é algo que a gente tem total controle sobre isso, no sentido de que a gente se prepara, né? Que foi uma pergunta da Ana Paula. A gente pode se preparar, né? Planejar? Pode. Mas eu tenho controle do horário que eu vou sair, da pontualidade, da preparação e do planejamento. Só que isso não me garante, né? Que eu vou chegar, que eu vou dar a palestra, que tudo vai correr bem. Eu não tenho essas garantias, né? E eu preciso aceitar isso, né? Caso alguma coisa aconteça, que me impeça de atingir o meu objetivo, né? Aceitar isso e imaginar uma outra forma de realizar, né? Num outro momento. Por quê?
Eu nem falei do oi, tchau, obrigado ainda, né? Mas é porque tem uma frase aqui tão legal que eu preciso falar para vocês. Que me impactou, inclusive. Aceitar é o único modo de converter o sofrimento insuportável em uma dor que possa ser tolerada. Porque os princípios da aceitação da realidade são: a realidade é como é. Não poderia ser de outra maneira. Além disso, tudo é perfeito tal como é. Isso está nesse livro, mas é uma lei de Deus, não é? As leis do universo são as que são e não mudam de acordo com a nossa vontade. O fato de que algo não me agrada não significa que tenha que ser diferente. Percebe? Então, oi, identifico aquele pensamento. Nossa, eu tô pensando que vai dar tudo errado. Eu não vou chegar lá, eu não vou conseguir. Por que eu tomei café da manhã às 5 horas? Me culpo. Aí eu penso: obrigada, tudo bem, aceito. Aceito esse pensamento surgir porque ele tá me comunicando uma coisa importante. Ele tá me comunicando que não dá pra você sentar aqui e tomar seu café super tranquila, na maior calma, porque o tempo tá curto. Você vai ter que cumprir os seus 10, 5 minutos. Os 15 minutos, né? Que geralmente eu falo, não, isso aqui é 15 minutos. 1 hora depois, né? Hã? 1 hora depois, Fabiana ainda está sentada. É, exatamente, essa sou eu. Então, uma limitação ali, a vulnerabilidade. Então, obrigada, esse pensamento, essa emoção, quis me comunicar uma coisa importante. Agora, tchau. Simplesmente tchau, eu vou tomar o meu café e vou seguir. Entende? Vocês podem fazer isso individualmente. Oi, identifica o pensamento. Obrigada, eu sei que você está querendo me comunicar algo muito importante para o meu bem. Mas agora, tchau, eu preciso concentrar no que eu vou fazer e dar seguimento. Entende? Oi, tchau, obrigada. E agora, a gente vai fazer, eu vou fazer uma experiência com um voluntário. Isso é horrível, né, gente? Quem quer ser o voluntário? Eu só não vou chamar o Vitor, porque senão vocês vão pensar que estava tudo combinado. Mas quem, gente? Quem pode vir aqui? Não vai passar vergonha, eu prometo. Tem alguém? Querida, venha. Tudo bem? Oi, tchau, obrigada. Senta aí. Ah, vem cá. Rapidinho, é porque a câmera é assim. Isso. Muito bem. Agora, eu vou precisar de mais 2 pessoas, pode ser. Tem uma pessoa da consciência, pode vir. Levantou a mão, então vem. Vai vir? Sim. Então vem. Muito bem. Aí você pode ficar aqui assim, você aqui assim. Olha aquelas alunas que a professora Sônia desceu. Ela vem na hora, a aluna aplicada. Agora, Solange, você vai fechar os seus olhos, tá? Como quem quer concentrar nos seus próprios pensamentos. Ela quer escutar as coisas que ela pensa. E nós 3 vamos ser formas diferentes da Solange pensar. Tá bom? Formas diferentes da Solange pensar. Aí, por exemplo, como que é seu nome? Ingrid. A Ingrid vai falar frases andando em círculo em volta da Solange, que são frases mais positivas,
motivacionais, sabe? De encorajamento. Eu vou até te dar algumas dicas aqui, porque já que todo mundo tá te olhando, pode fugir a sua memória qualquer tipo de frase legal, positiva, né? Eu não sei a página, mas vai da minha cabeça mesmo. Aí você vai falando assim, você é capaz, o seu projeto vai dar certo, você é amada, você é importante. Não precisa ser muito alto não, só para ela ouvir. Você pode confiar em você, você é uma pessoa de valor, você é uma pessoa confiável. E vai falando. E você, Solange, vai agir como se essas frases que estivessem sendo ditas a você sejam seus próprios pensamentos que você está mentalizando, tá bom? Vem pra cá, dona Creuza. Vamos ficar ali esperando a Ingrid fazer. Pode dar alguns círculos? Consegue mais pensar em nada, não? Não tem problema, não. Tá ótimo. Você conseguiu ouvir todas as frases? Tá bom. Agora, a Solange vai estar em outro momento, uma outra situação da vida dela, e eu vou representar os pensamentos que ela está pensando agora. Depois você, vai ser eu agora. Não vai conseguir. Não vai dar certo. Você já errou outras vezes. Você tem várias coisas que você fracassou. Tem pessoas que não gostam de você, porque você não soube cativar essas pessoas. Você não é boa em nada do que você faz. Você não consegue, você nunca conseguiu e você nunca vai conseguir. E a prova disso são aqueles projetos que você tinha que nunca saíram do papel. Não é agora que você vai conseguir. Desiste disso, você não tem a menor condições, você não tem a menor condição e não tem mais lugar para você nisso que você está querendo. Desiste, esquece, vai fazer papel de ridículo. Não faça isso. Pronto. Agora, a dona Creuza vai representar pensamentos da Solange também, que são mais alternativos, né? Eles estão entre esses dois. Consegue pensar? Então vai. Então vai, vamos lá. É necessário. Muito bem. Muito obrigada. Agora vocês já podem sentar. Obrigada pela participação Obrigada aqui. pela palestra maravilhosa de Meu hoje. amor, obrigada a você. Então, né? Só mais algumas ideias de pensamentos. Vamos pensar de novo. Talvez você possa conseguir, porque parece difícil, mas você já venceu tantas batalhas. Será que essa tá tão difícil assim? Você já passou por coisas mais difíceis e você venceu. Por que agora você não vai conseguir?
Existe uma chance de você conseguir se você se esforçar. E se você não conseguir, e daí? Não tem problema nenhum. Pronto. Agora, Solange, com essas 3 experiências que você teve ouvindo seus próprios pensamentos, o que você sentiu nas diferentes situações, com as diferentes, né, pessoas, no seu corpo? E nada me abala. Porque eu sempre fui e sou aquilo que eu desejo ser. Muito bem. Parabéns. Eu que agradeço. E agora um relato, né, meu sobre essa experiência. Quando vocês viram que eu que representei os pensamentos mais destrutivos, vocês perceberam isso? Eu senti minha boca secar. O meu coração, ele está acelerado. Eu vou escolher uma pessoa para comprovar essa informação. Muito acelerado. Meu coração está muito acelerado e eu fiquei um pouco angustiada. Eu estava encenando. Não é verdade o que eu falei. Mas o meu corpo reagiu às respostas fisiológicas que eu apresentei, foi como se isso fosse verdade. E me trouxe um desequilíbrio. Exatamente. Me trouxe um desequilíbrio, ao passo que quando a dona Creuza fez, você é amável, você é capaz, eu fiquei feliz. Eu senti assim como dizem, um quentinho no coração, né? Então, gente, por isso o oi, tchau, obrigado. Oi, eu preciso ver o que eu tô pensando, o que eu tô falando pra mim mesmo. Porque às vezes eu tô dizendo coisas pra mim que não são verdadeiras. E aí eu preciso aceitar que aquilo tá vindo, né? Aquela cobrança tá vindo por alguma razão, mas eu preciso saber dar tchau pra esse pensamento e focar no aqui e no agora, que é onde o meu corpo está. Certo? Bom, é isso. O meu tempo acabou, né? Mas eu vou disponibilizar as faixas para vocês e vou mandar um áudio também para que vocês possam fazer em casa a respiração diafragmática, que é a minha ancoragem no meu corpo preferida, porque eu foco muito no meu abdômen, então eu fico prestando atenção nele inflando e murchando à medida que eu puxo o ar e solto o ar. Então me ajuda muito a concentrar, né? Apesar de existir várias outras formas de ancoragem. E eu vou passar melhor para vocês essa parte prática para que vocês possam praticar em casa, tá bom? E também vamos tentar postar, né? Eu não sou muito boa com a tecnologia, mas nós vamos tentar postar essas faixas também no nosso canal no YouTube para que todos possam ter acesso a essa prática, essa vivência de 7 semanas em Mindfulness, tá bom? Muito obrigada. Eu vou passar a palavra. Pode falar.